Né, que a gente mostrou, a cor da água azulada e o resto de tecido, aí tudo leva a crer, né, inclusive segundo os moradores, que existe lavanderia atuando na área e despejando a água, né, da lavagem do jeans na rede de saneamento. Então retoma aquele assunto sobre a atuação de lavanderias em áreas urbanas de Caruaru, funcionando em desacordo com o termo de ajustamento de conduta, né, o popular TAC, firmado com o Ministério Público. Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora por videochamada com o promotor de Justiça e Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Caruaru, né, o doutor Oscar Nóbrega. Promotor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade, né? O senhor vai conversar agora com mais de 80 municípios sobre um assunto muito importante, afinal de contas, estamos no polo de confecções do Agreste, então lavanderias, confecções fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. E em pauta, a gente lembra sempre, né, que é o meio ambiente e aquela transferência para o Distrito Industrial. A gente que acompanhou, eu particularmente, enquanto repórter, acompanhei, acho que durante mais de 10 anos, muitas reuniões no Ministério Público com donos de lavanderia sobre a atividade, né, na área urbana e essa transferência para o Distrito Industrial. Hoje a gente queria saber como o Ministério Público está acompanhando isso. Ainda existem lavanderias funcionando em desacordo com as leis ambientais, por exemplo? Olá, bom dia a todos. Eu agradeço o convite para a participação. Eu acho que o papel do Ministério Público é, sobretudo, informar e buscar a sociedade para a nossa melhor atuação também. Quanto à questão das lavanderias, né, existe um procedimento de acompanhamento dessa política pública no Ministério Público, justamente em razão de todo esse trabalho que foi desenvolvido pela colega anterior, doutora Gilca, e acho que desde 2012 foram firmados os primeiros TACs, né, com várias lavanderias para adequação, sobretudo à legislação ambiental. Então, esse procedimento, ele fomenta que, de forma periódica, anualmente, a CPRH, para verificar as questões ambientais, e a Gevisa, né, a Vigilância Sanitária, para verificar as questões, sobretudo ligadas à poluição ambiental sonora e atmosférica também, por conta da fuligem, enfim. E aí entra a questão das águas, né, do despejo correto dos efluentes. Então, existe um procedimento que acompanha as lavanderias existentes e registradas e que firmaram TAC com o Ministério Público. Ocorre que ao longo de todos esse ano, desse tempo, né, algumas lavanderias surgem de forma irregular, clandestina, ou aquelas que funcionavam bem passam a não funcionar bem. Então, isso só é detectado na vistoria desses órgãos técnicos, né, no caso da CPRH e da Gevisa. E no caso de lavanderia clandestina, a gente precisa desse apoio da população para estar denunciando ao Ministério Público para que a gente possa, né, requisitar dos órgãos a vistoria e, se for o caso, até a interdição da lavanderia, das atividades, se de fato ela não tiver as licenças necessárias, a autorização do Corpo de Bombeiros, enfim, uma série de condicionantes que esses TACs eles já previam. Promotor, e vocês têm feito um novo levantamento, né, com a ajuda desses agentes fiscalizadores, para quem sabe fazer uma nova convocação? Assim, eu tenho muitas lembranças de reuniões assim, com muitas pessoas, com muitos donos de lavanderias, uns querendo realmente mudar a forma de trabalhar, outros mais resistentes, né? Outros não querendo nem ouvir falar em mudança para o Distrito Industrial, porque envolveria uma logística muito grande, dinheiro. Hoje eu queria saber se vocês estão atualizando essa lista, se pretendem fazer um novo encontro, e eu queria saber também do senhor sobre essa adesão do Distrito Industrial, porque foi doado, né, um trecho do Distrito Industrial para que essas pessoas pudessem se instalar e com o sistema adequado de lavagem dessas peças, de acordo com as leis ambientais.
no campo ideal, de fato, a realocação das lavanderias, seja de regime comunitário ou de forma individual, para o distrito industrial de Caruaru, né, seria o caminho mais adequado, exatamente porque as lavanderias exercem uma atividade potencialmente poluidora que não é apropriada na zona urbana, seja residencial ou de uso misto. Eu não estava, né, evidentemente, a promotoria ao ano, e pelo que eu analisei dos táxis, assim, existia um compromisso, digamos que um acordo de cavalheiros do município com a Promotoria de Justiça, com o Ministério Público, para doação ou destinação desse terreno. Mas não foi algo que o município ficou compromissado no TAC. Ele fez a sinalização que doaria naquela gestão ali de 2012, mas o Ministério Público não tem como executar essa obrigação, porque o município não ficou como órgão compromissado, apenas os empreendimentos das lavanderias. Então, o grande entrave, na verdade, desse processo de realocação da lavanderia para o distrito industrial seria essa questão do terreno. Porque não foi efetivamente destinado ou encampado para essa atuação. E então isso demandaria uma retomada dessa discussão com o município, porque a lavanderia é uma atividade essencialmente privada, e o município aí ele entra a título de fomento ou de colaboração. A gente não pode obrigar o município, em tese, a fornecer terreno para que atividades privadas funcionem no distrito industrial, porque isso seria um ônus dos próprios empreendedores, né, daqueles que se dispõem a ter essa atividade de lavanderia industrial. Ao mesmo tempo, a gente sabe que individualmente levar os empreendedores, obrigá-los, né, a funcionar no distrito industrial, isso traz um ônus, sobretudo nesse período de pandemia, que muitas lavanderias, inclusive, noticiaram o fechamento, o encerramento das atividades, umas 2 ou 3 no mínimo aqui no procedimento. Então, existe esse impasse, o que ficou acordado lá em 2012, mas não foi executado como deveria ser, né? O município, não, apesar da sinalização, não teria destinado efetivamente esse terreno, e as lavanderias se comprometeram a se mudar para esse terreno, mas não houve esse ato aí, esse aviso, porque o município não efetivou essa doação ou destinação, digamos assim. Então, toda essa negociação que já vem sendo feita desde a colega anterior, há 9, 10 anos atrás, ela encontra hoje, acho que esse é o maior entrave, equacionar essa questão de retirar as lavanderias da zona urbana e levá-las ao distrito industrial, mas elas fariam isso a que título? Com expensas próprias ou com atuação, colaboração do município? Então, de fato, é uma discussão que precisa ser retomada, sim, porque os danos ambientais, né, das lavanderias funcionando em zonas residenciais, por mais que haja fiscalização, como é uma atividade potencialmente poluidora, há sempre o risco, né, como já foi relatado aí nessa reportagem, sobretudo da questão da poluição das águas, há sempre esse risco, né, e o direito ambiental ele trabalha com precaução. Então, o quanto a gente puder tentar minimizar esses riscos ambientais, de fato, seria o ideal. E todos de mãos dadas também, né, promotor, para que seja viável e que a gente possa cumprir as leis e também garantir o trabalho dessas pessoas, porque, afinal de contas, a gente vive no polo de confecções do Agreste, né, como a gente falou. Então, tudo faz parte de um contexto cultural, enfim. Né, é uma discussão já bastante antiga, então é muito bom a gente estar podendo conversar com o senhor, né, um representante do Ministério Público, para atualizar as pessoas, que muitas vezes as pessoas perguntam, em que pé está aquela história, né? Porque eram tantas reuniões assim que eram
realizadas, né, era um tema muito no dia a dia do caruaruense, né? A gente conversava sobre esses assuntos, eram muitas ações, CPRH, Ministério Público, Prefeitura, enfim. Só para encerrar, promotor, para as pessoas então denunciarem, né? Olha, tem uma lavanderia funcionando aqui, não está funcionando de forma legal, tem madeira de todo tipo jogada aqui na calçada de uma rua residencial, tem a fumaça, tem aquela água azulada sendo despejada no esgoto, está estourando o esgoto todo da comunidade porque não comporta aquele volume de água. Como as pessoas podem fazer essa denúncia? O Ministério Público, né, funciona ali do lado do fórum, todo mundo sabe. A pessoa pode ir presencialmente lá e fazer a denúncia, mas em tempos de pandemia, sobretudo os canais digitais, eles vêm funcionando de forma mais eficaz, né? Então, no site do próprio Ministério Público tem um link que direciona a ouvidoria do Ministério Público, né, e qualquer cidadão pode fazer denúncia, se não se sentir seguro, inclusive essa denúncia pode ser de forma anônima, mas que relate assim, os fatos de forma mais específica, que diga o nome da rua, ou dê as referências, e o que sinaliza que ali estaria funcionando a lavanderia clandestina, digamos assim, né? Ou até mesmo a lavanderia que é regular, né, mas que passou por algum motivo a poluir de alguma forma o entorno, o meio ambiente em que ela está instalada. Então, os canais existem, o Ministério Público, sobretudo a minha promotoria, que é uma promotoria de cidadania, né? A cidadania, para ela ser efetivada, a gente precisa dessa colaboração do cidadão, né? O promotor aqui ele não é onipresente, consegue estar em todo lugar, em todo. A gente precisa da mídia e a gente precisa do cidadão para que a gente possa fazer essas investigações e minimizar esses danos ambientais. Muito bem, promotor. Eu já abri aqui a página do Ministério Público de Pernambuco, mppe.mp.br/mppe, e tem um link bem grandão, assim, com a foto. Bem ouvidoria, visível. Cadastrar manifestação. Faça a sua manifestação aqui. Tá desse jeito escrito. Olha, muito obrigada. Também o telefone é disponível. Muito obrigada, doutor Oscar Nóbrega, né? Promotor, vou dizer toda a promotoria do senhor aqui. Promotor de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Caruaru, Oscar Nóbrega. Muito obrigada pela sua participação. Não é fácil. A vida do promotor não é fácil. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Cidade, tá certo? As portas estão abertas, como eu falei, é um assunto muito importante para a região. A gente lembra que muitas se adequaram, mas é como o senhor falou, no decorrer desse tempo pode ser que algumas se perderam, né, no meio desse caminho. Então Isso. É muito bom retomar essa discussão. E as portas estão abertas, pode contar conosco que a gente espera recebê-lo em breve, quando as coisas se acalmarem novamente aqui no estúdio, para a gente ter um tempo maior para falar sobre esse assunto e também as outras atribuições da sua promotoria. Ok, eu que agradeço o convite, bom trabalho, desejo bom trabalho. Muito bem. Conversamos com o promotor de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Caruaru.